E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui da maratona de questões. Parte 17, com esse vídeo serão cerca de 728 questões comentadas para o concurso do DEPEN. Só de regimento interno são 200 questões comentadas, já para você, quem sabe, gabaritar na prova. Hoje iremos tratar da Lei 9.613 de 98. E vamos quem não me acompanha, essa daqui é questão elaborada por mim, estilo CESP. Então, você pode dar pausa no vídeo, reler com calma. Se desejar, me siga no Instagram e se inscreva aqui no canal. No tocante à Lei 9.613 de 98, julgo o item seguinte. O processo de julgamentos dos crimes previstos nesta lei obedece às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com redução da competência do juiz singular. Vamos para a resposta. Correto. O processo de julgamento dos crimes previstos nesta lei obedecem às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com reclusão da competência do juízo singular. O processo de julgamento dos crimes previstos nesta lei depende do processo de julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nessa lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento. Vamos para a resposta. Errado. O processo de julgamento dos crimes previstos nesta lei independe. Cuidado com as pegadinhas. Independem do processo de julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que, cuidado que a banca pode colocar excetuado, salvo, ainda que, ou seja, as antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento. Ainda que, o mesmo que assim como. Quando for estudar a lei seca, regimento interno, etc., lembre-se de grifar, dar uma ênfase boa para as palavras-chave, pois as bancas costumam alterá-las para levar o candidato ao erro. Então, isso daqui é um recado de sempre que eu costumo deixar. E eu coloco cores em palavras, grifo outras, já para facilitar a compreensão do contexto e memorizar as palavras-chave. Por que a compreensão do contexto? Porque às vezes o CESP pega, por exemplo, esse inciso e parafraseia ele, ou seja, utiliza palavras diferentes para informar a mesma coisa. Então é importante você também procurar entender o contexto. São da competência da Justiça Estadual quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou suas entidades autárquicas ou empresas públicas. São da competência da Justiça Estadual. Vamos para a resposta. Errado. São da competência o quê? Da Justiça Federal. Quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira, ou em detrimento de bens, serviços da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Então, muito cuidado com as pegadinhas. São da competência da Justiça Federal quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. Vamos para a resposta. Correto. São da competência da Justiça Federal quando a infração penal antecedente for da competência da Justiça Federal. A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente. Vamos para a resposta. Correto. São da competência da Justiça Federal. Aí depois vem aqui o parágrafo 1º.
a denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta lei, ainda que tenha muito cuidado com esse detalhe aqui, que a banca pode alterar para levar o candidato ao erro. Ainda que desconhecido ou isento de pena o autor ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente. No processo por crime previsto nesta lei, se aplica o disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal, devendo o acusado que não comparecer nem constituir advogado ser citado por edital, prosseguindo o feito até o julgamento com a nomeação de defensor dativo. Vamos para a resposta. Errado. Sobre a competência da Justiça Federal. Parágrafo 2º. No processo por crime previsto nesta lei, não se aplica. E aqui está como? Se aplica. Não se aplica o disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal, devendo acusado que não comparecer nem constituir advogado ser citado por edital, prosseguindo feito até o julgamento com a nomeação de defensor dativo. O juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 48 horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado ou existentes em nome de interpostas pessoas que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta lei ou das infrações penais antecedentes. Lembrando que você pode dar pausa no vídeo, ler e reler com calma. Vamos para a resposta. Errado. O juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 horas. Cuidado. Esse tipo de coisa o CESP adora para induzir o candidato ao erro. Quando tiver no material 24 horas, 48 horas, pode marcar com alguma coisa, caneta, marca-texto, porque as bancas adoram alterar. Então, fique muito atento a isso. Havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existente norma de interpostas pessoas que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta lei ou das infrações penais antecedentes. Proceder-se-á à alienação antecipada para a preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação ou quando houver dificuldade para sua manutenção. Vamos para a resposta. Correto. Proceder-se-á à alienação antecipada para preservação do valor de bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação ou quando houver dificuldade para sua manutenção. Aqui eu repeti porque é importante ler, reler. Não vou reler para o vídeo não ficar muito grande, mas é bom a pessoa ler, reler para ir memorizando os pontos mais importantes. O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a ilicitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal.
Vamos para a resposta. Errado. O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovado que a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal. Nenhum pedido de liberação será conhecido com o comparecimento pessoal do acusado ou de interposta pessoa a que se refere o caput deste artigo, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º. Vamos para a resposta. Errado. Nenhum pedido de liberação será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado ou de interposta pessoa, que se refere ao caput deste artigo, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores. Aqui, nenhum pedido de liberação será conhecido com o comparecimento. E aqui é sem o comparecimento. Então, cuidado com as pegadinhas. Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta lei, ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas. Vamos para a resposta. Correto. Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação de dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta lei, ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas. A alienação antecipada para preservação de valor de bens sob constrição será decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério da Justiça ou por solicitação da parte interessada, mediante petição autônoma, que será autuada em apartado e cujos autos terão tramitação em separado em relação ao processo principal. Vamos para a resposta. Errado. A alienação antecipada para a preservação de valor de bens sob constrição será decretada pelo juiz de ofício a requerimento do Ministério Público, ou por solicitação da parte interessada, mediante petição autônoma, que será autuada em apartado e cujos autos terão tramitação em separado em relação ao processo principal. Aqui é o recado de sempre. O requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os demais bens com a descrição e a especificação de cada um deles, informações sobre quem os detém e local onde se encontram. Vamos para a resposta. Correto. O requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os demais bens com a descrição e a especificação de cada um deles, informações sobre quem os detém e local onde se encontram. Então a questão está correta. O juiz determinará a avaliação dos bens nos autos apartados e intimará o Ministério Público. Vamos para a resposta. Correto. O juiz determinará a avaliação dos bens nos autos apartados e intimará o Ministério Público.
Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão ou pregão, preferencialmente eletrônico, o valor não inferior a 50% da avaliação. Vamos para a resposta. Errado. Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão ou pregão, preferencialmente, cuidado que a banca pode colocar obrigatoriamente, eletrônico, por valor não inferior a 75%. Muito cuidado, 75% da avaliação. Então, a questão está errada. Realizado o leilão, a quantia apurada será depositada em conta judicial remunerada, adotando-se a seguinte disciplina: nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça do DF, os depósitos serão efetuados na Caixa Econômica Federal ou em instituição financeira pública mediante documento adequado para essa finalidade. Vamos para a resposta. Correto. Realizado o leilão, a quantia apurada será depositada em conta judicial remunerada, adotando-se a seguinte disciplina: nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça do DF, os depósitos serão efetuados na Caixa Econômica Federal ou em instituição financeira pública mediante documento adequado para essa finalidade. Vamos para a resposta. Próxima questão é a fome. Está batendo a fome aqui já. Horário de almoço. Realizado o leilão, a quantia apurada será depositada em conta judicial remunerada, adotando-se a seguinte disciplina: nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça do DF, os depósitos serão repassados pela Caixa Econômica Federal ou por outra instituição financeira pública para a conta única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no prazo de 48 horas. Vamos para a resposta. Errado. Realizado o leilão, a quantia apurada será depositada em conta judicial remunerada, adotando-se a seguinte disciplina: nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça do DF, os depósitos serão repassados pela Caixa Econômica Federal ou por outra instituição financeira pública para conta única do Tesouro Nacional, independentemente, cuidado que a banca pode alterar isso daqui, de qualquer formalidade no prazo de 24 horas. 24 horas, e não 48 horas. Realizado o leilão, a quantia apurada será depositada em conta judicial remunerada, adotando-se a seguinte disciplina: nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça do DF, os valores devolvidos pela Caixa Econômica Federal ou por instituição financeira pública serão debitados à conta única do Tesouro Nacional em subconta de restituição. Vamos para a resposta. Correto. Realizado o leilão, a quantia apurada será depositada em conta judicial remunerada, adotando-se a seguinte disciplina: nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça do DF, os valores devolvidos pela Caixa Econômica Federal ou por instituição financeira pública serão debitados à conta única do Tesouro Nacional em subconta de restituição.
Realizado o leilão, a quantia apurada será depositada em conta judicial remunerada, adotando-se a seguinte disciplina: nos processos de competência da Justiça dos Estados, os depósitos serão efetuados em instituição financeira designada em lei, obrigatoriamente pública, de cada Estado ou, na sua ausência, em instituição financeira pública da União. Vamos para a resposta. Errado. Realizado o leilão, a quantia apurada será depositada contra o judicial remunerado, adotando-se a seguinte disciplina: nos processos de competência da Justiça dos Estados. Os depósitos serão efetuados em instituição financeira designada em lei, preferencialmente pública de cada Estado ou, na sua ausência, em instituição financeira da União. Realizado o leilão, a quantia apurada será depositada em conta judicial remunerada, adotando-se a seguinte disciplina: nos processos de competência da Justiça dos Estados, os depósitos serão repassados para a conta única de cada Estado na forma da respectiva legislação. Vamos para a resposta. Correto. Então, realizado o leilão, a quantia apurada será depositada com o judicial remunerado, adotando-se a seguinte disciplina: nos processos de competência da Justiça dos Estados, os depósitos serão repassados para a conta única de cada Estado na forma da respectiva legislação. Então, a questão está correta. E não desista, porque a sua aprovação chegará. Não foque no cansaço, mas se imagine onde você sonha estar. Se imagine tomando posse no cargo público. Se imagine contando para os seus familiares, amigos mais próximos sobre sua aprovação. E o sacrifício é temporário, mas a recompensa será por toda a vida. Persevere. Reprovar faz parte, o segredo é perseverar. A fila anda e a sua vez chegará. Então é isso aí, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, bons estudos e fui!